Você já reparou como o medo costuma aparecer quando a gente mais precisa ter coragem? É como se ele escolhesse a hora certa para nos paralisar. Quando estamos prestes a dar um passo de fé, quando estamos diante de uma decisão importante, quando tudo o que precisamos é confiar, ele chega, silencioso, sutil, mas implacável. É nessas horas que parece que o coração aperta, as mãos suam e até a nossa fé começa a vacilar. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que algo invisível te segura, te impede, te bloqueia. A verdade é que o medo é uma estratégia antiga do inimigo para tentar tirar os nossos olhos de Deus. Ele sabe que, se conseguir paralisar a sua fé, ele paralisa o seu propósito. Mas deixa eu te contar uma coisa, bem do fundo da minha alma. Deus não te chamou para viver acorrentado ao medo. Ele te chamou para ser forte e corajoso, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Respira fundo agora e ouve o que eu vou te dizer. Você não está sozinho nessa luta. Existe uma força maior dentro de você. Uma força que não vem do mundo, não vem da lógica, nem da sua própria capacidade. Essa força vem do Espírito Santo que habita em você, e ela é suficiente. Eu quero que você visualize uma cena. Imagine um guerreiro diante de um exército inteiro. Ele é só um homem. Não tem escudo dourado, nem armadura brilhante. O que ele tem? Uma fé inabalável, uma certeza no coração. Se Deus é por mim, quem será contra mim? É assim que a gente vence. Não é com ausência de medo, é com presença de fé. A chave da vitória não é eliminar o medo, é atravessar o medo com a força de Deus. Quantas vezes na Bíblia vemos Deus dizendo: não temas, eu sou contigo, seja forte e corajoso. Essas palavras não foram ditas à toa. Elas são lembretes poderosos, são promessas que nos acompanham nos dias bons e principalmente nos dias em que parece que tudo está contra nós. Coloca-se no lugar de Josué por um segundo. Depois da morte de Moisés, ele tinha a missão gigantesca de conduzir o povo de Israel até a terra prometida. Imagina a pressão, imagina o medo, imagina a insegurança. Mas Deus foi direto com ele. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não temas, nem se espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Isso aqui não é só uma história antiga. É um princípio vivo. A sua vitória começa quando você para de olhar para o tamanho do medo e começa a olhar para o tamanho do seu Deus. Quantas vezes você já se sentiu como se estivesse na beira de um abismo emocional, sem saber se dava o próximo passo ou se recuava? Quantas noites você passou tentando entender por que as coisas não estão dando certo, achando que o problema está em você, quando na verdade tudo o que faltava era você se lembrar de quem te chamou? Escuta isso. O medo grita, mas Deus sussurra. E é por isso que às vezes tudo que você precisa fazer é silenciar o caos, fechar os olhos por um instante e dizer: Senhor, eu não consigo sozinho, mas contigo eu posso todas as coisas. Você não tem ideia de quantas vitórias já foram escritas no céu para sua vida. Mas nenhuma delas vai se cumprir enquanto o medo for o seu guia. Por isso, hoje é o dia de tomar uma decisão. Não é sobre não sentir medo, é sobre não deixar que ele decida o seu caminho. Gatilho de transformação aqui. Você precisa agir mesmo com o medo presente, porque a coragem que vem de Deus não apaga o medo. Ela te ensina a atravessá-lo. Lembra de Davi diante de Golias? Todo mundo viu um gigante. Davi viu uma oportunidade. Todo mundo enxergou uma ameaça. Davi enxergou um momento de glória para o nome do Senhor. Qual é o gigante que tem te feito recuar ultimamente? É a ansiedade, o medo do fracasso, a culpa pelo passado, a sensação de que você não é suficiente? Deixa eu te dizer algo. Com todo amor, você não precisa ser suficiente. Deus já é.
Você só precisa confiar e dar o primeiro passo. Agora que você está aqui, me diga, o que te impede de viver o que Deus prometeu para sua vida? Você já pensou que às vezes o que a gente chama de medo é só a sombra de uma mentira que acreditamos por muito tempo? Mentiras como, eu nunca vou conseguir, isso não é para mim, Deus não me escolheu, não sou forte o bastante, mas Deus não te criou para viver baseado em mentiras. Ele te chamou para viver na verdade, e a verdade liberta, a verdade cura, a verdade move montanhas quando é vivida com fé. Sabe, tem momentos em que o medo não se apresenta como um monstro gritando, ele vem mais sutil, vem disfarçado de cautela, de espera mais um pouco, de você não está pronto. E a gente acredita. A gente adia sonhos, desiste de promessas, se acomoda em zonas de conforto que, na verdade, são prisões disfarçadas. E o pior, a gente começa a chamar de paz aquilo que, na verdade, é paralisia. Mas deixa eu te falar uma coisa com o coração aberto. Nem todo silêncio é calmaria. Às vezes, é só medo disfarçado de prudência. E enquanto você se esconde atrás disso, o tempo vai passando. E com ele, as oportunidades também. A verdade é que o medo, quando se acomoda dentro da alma, vai pintando as paredes internas com a cor da desistência. E pouco a pouco você começa a acreditar que não nasceu para viver coisas grandes. Mas sabe de uma coisa? Você não foi criado para sobreviver. Você foi feito para viver com propósito, com poder, com fé ousada. Pensa comigo. Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, algo dentro dele queimou. Era irracional, era impossível, mas mesmo assim ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus simplesmente respondeu: venha. Só isso, um chamado simples, mas direto, poderoso. Pedro saiu do barco. Por um momento, ele venceu o medo. Ele pisou onde nenhum outro discípulo ousou pisar. Mas quando os olhos dele saíram de Jesus e começaram a focar no vento, nas ondas, no caos, ele começou a afundar. Isso não é apenas uma história, é um espelho. Quantas vezes você já ousou dar um passo de fé? Quantas vezes começou a andar e de repente o medo te puxou de volta? Quantas vezes o vento da dúvida foi mais alto do que a voz da promessa? Mas olha o que aconteceu. Mesmo afundando, Pedro gritou: Senhor, salva-me! E Jesus o segurou. Isso é graça, isso é fidelidade. Mesmo quando a nossa fé falha, Deus continua estendendo a mão. Escuta isso com atenção. Não é a ausência de medo que te aproxima de Deus. É a sua entrega, mesmo com o medo presente. Deus nunca esperou que você fosse perfeito. Ele só quer o seu coração disposto. Ele quer o seu sim, mesmo trêmulo. Porque quando você dá um passo, Ele prepara o chão. Quando você levanta a mão, Ele sustenta. Quando você clama, Ele responde. Agora, respira fundo comigo e se imagina nessa cena. Você está diante de uma porta. Atrás dela está a vida que Deus sonhou para você. Uma vida cheia de propósito, paz, realizações. Mas entre você e essa porta, existe um muro invisível, feito de traumas, decepções, palavras que te feriram, memórias que ainda doem. Você tenta ir até a porta, mas o muro parece intransponível. Agora eu te pergunto, e se esse muro não fosse real? E se ele fosse feito apenas de pensamentos distorcidos que o medo plantou em você? E se tudo o que você precisasse fazer fosse dar um passo de fé, mesmo sem entender como o muro vai cair? Sabe por quê? Porque tem muros que não caem com lógica, caem com obediência. Foi assim em Jericó. O povo de Israel não precisava lutar. Eles só precisavam obedecer, dar voltas, perseverar, marchar. Mesmo quando parecia loucura, mesmo quando nada fazia sentido. A vitória veio depois da fidelidade. Não foi a força dos gritos que derrubou as muralhas. Foi a força da obediência silenciosa que precedeu os gritos.
Você já parou para pensar que talvez o seu maior inimigo hoje não seja o medo, mas a sua resistência a confiar plenamente? Porque a fé verdadeira não é confortável. Ela exige entrega. Ela exige que você desça do controle, que você pare de tentar prever todos os caminhos e aceite que às vezes Deus só vai mostrar o próximo passo quando você der o primeiro. E isso assusta, porque a gente foi condicionado a querer garantias, contratos, certezas, mas Deus trabalha com promessas e promessa não se negocia. Se acredita, agora me escuta com o coração. Você não é fraco porque sente medo. Você é forte porque, mesmo com medo, continua lutando. Sabe por quê? Porque existe um fogo aí dentro que ainda não foi apagado. Mesmo com as pancadas da vida, mesmo com as cicatrizes, mesmo com as noites mal dormidas, existe algo dentro de você que ainda acredita, que ainda sonha, que ainda chora na presença de Deus. Mesmo quando ninguém vê. Isso é fé. Isso é prova viva de que Deus ainda não terminou a obra que começou em você. Deixa eu te lembrar algo poderoso. Você tem um chamado, e chamado não se perde por causa dos seus medos. Chamado não se apaga por causa das suas quedas. Chamado não depende do que as pessoas dizem, depende de quem Deus é. E Ele é fiel. Mesmo quando tudo em você grita, eu não sou capaz, Deus continua dizendo, minha graça te basta. Ele não está procurando heróis sem falhas. Ele está levantando filhos e filhas que têm coragem de dizer, Pai, eu tenho medo, mas vou mesmo assim? Agora pensa nisso. E se o medo que você sente hoje for o sinal de que você está no caminho certo? Já pensou que ele só apareceu porque você finalmente começou a se mover? Porque você saiu da zona de conforto? Porque você ousou sonhar mais? Alto, o medo é barulhento. Mas sabe o que é mais forte? A paz que vem quando você escolhe confiar. Talvez você esteja ouvindo isso agora, no exato momento em que pensava em desistir. Talvez tenha chorado escondido ontem à noite. Talvez esteja com o coração cansado de lutar, mas escuta isso com todo o amor que há em mim. Deus não te abandonou. Ele não esqueceu de você. Ele não está em silêncio porque te rejeitou. Ele está te preparando. A demora de Deus não é negação. Às vezes é proteção. Às vezes é amadurecimento. Às vezes é Ele blindando o seu coração para que quando a vitória chegar, você não se perca no caminho. Quer saber qual é a verdadeira chave da vitória? É entender que com Deus até as derrotas têm propósito. Até as dores têm utilidade. Até os desertos escondem fontes de vida, porque o nosso Deus não desperdiça nada. Nem as lágrimas, nem os erros, nem os dias escuros. Tudo Ele transforma, tudo Ele usa, tudo Ele redime. Tem dias que o céu parece fechado. Você ora e o silêncio é tudo o que recebe de volta. Você busca respostas, mas o que encontra são portas trancadas e caminhos encobertos. E nesse vazio, o medo cresce. Ele começa pequeno. Uma dúvida, uma insegurança. Mas se não for confrontado com fé, ele vira tempestade. E o problema é que, quando essa tempestade se forma dentro da alma, a gente começa a acreditar que ela é mais real do que as promessas de Deus. Só que a verdade é, as tempestades passam. As promessas não. Você já se sentiu como se estivesse vivendo um capítulo confuso de um livro que você não escreveu? Como se de repente tudo tivesse saído do controle? Como se as páginas da sua história tivessem sido manchadas por erros, perdas e medos que você não escolheu? Pois saiba, Deus é o autor e Ele ainda está escrevendo. A parte difícil pode ser real, mas ela não é o final. As lágrimas que você derrama agora são a tinta que Ele usa para marcar os testemunhos que ainda virão. Não é o fim da história, é o meio. E no meio, tudo parece bagunçado mesmo.
Mas continue confiando no escritor. Eu quero te contar algo que talvez ninguém te disse com tanta clareza. Você pode estar com medo, sim, mas ainda assim, você pode continuar. Coragem não é ausência de temor. Coragem é caminhar com o coração acelerado, com os joelhos tremendo, com as mãos frias, mas ainda assim dar o próximo passo. E cada passo com Deus é sagrado. Cada passo é uma declaração. Eu escolho confiar mesmo quando não entendo. Essa é a verdadeira ousadia da fé. Olha só, a Bíblia está repleta de pessoas que enfrentaram seus medos com os olhos fixos em Deus. Moisés tinha medo de falar. Gideão se via como o menor da sua casa. Jeremias disse que era apenas uma criança. E Maria ouviu que daria à luz o Salvador do mundo. Todos eles poderiam ter sido vencidos pelo medo, mas todos eles disseram de alguma forma: eis-me aqui. E isso foi o suficiente para Deus começar algo extraordinário. Agora, feche os olhos por um instante. Imagine a sua vida como uma estrada. À frente, um túnel escuro. Você não sabe o que tem do outro lado. O medo te diz para voltar, mas a fé sussurra: continue, tem luz adiante. E se você der apenas mais alguns passos, verá que o escuro não era um fim, era apenas uma travessia. Quantos momentos da sua vida pareceram o fim, e depois você entendeu que era só o começo de algo muito maior? Você já passou por noites em claro achando que não ia aguentar, mas olha onde você está agora. Você sobreviveu, e isso é prova de que Deus nunca deixou de te sustentar. Escuta o que vou te dizer agora com atenção. Se o medo está tentando te convencer a desistir, é porque você está mais perto da vitória do que imagina. O inimigo não se incomoda com quem está parado. Ele se levanta contra quem está prestes a romper em fé. Quem está pronto para sair da margem e andar sobre as águas. E se a guerra aumentou, é porque a bênção está próxima. Tem uma história que me toca profundamente, a de Eliseu e o servo. Eles estavam cercados por um exército inimigo. O medo tomou conta do coração do servo, mas Eliseu, com calma, orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E de repente, o jovem enxergou. E o que ele viu? Cavalos e carros de fogo em volta da montanha, protegendo-os. Isso me ensina uma coisa poderosa. Quando nossos olhos espirituais se abrem, o medo perde força, porque a gente percebe que não estamos sozinhos. Há uma guerra invisível sendo travada em nosso favor. Há exércitos celestiais ao redor, e Deus nunca deixou de lutar por você. Agora pense comigo. Quantas vezes você orou pedindo livramento e achou que Deus não respondeu, quando na verdade Ele já estava te livrando? Só que de coisas que você nem sabia que estavam te ameaçando, Ele é um Pai que age no invisível. Um Pai que protege em silêncio. Um Pai que mesmo quando você se sente frágil, está ali, firme, sustentando os seus pés. Tem algo mais que você precisa ouvir. O medo mente. Ele diz que você vai fracassar, que vai ser rejeitado, que ninguém se importa, que Deus está distante. Mas nenhuma dessas frases é verdade. A verdade é que você foi escolhido. Você é amado. Você é visto. Você é cuidado em cada detalhe. Mesmo agora, nesse exato segundo em que você escuta essa mensagem, Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida. Você já tentou carregar o mundo nas costas? Já tentou ser forte o tempo todo? Segurar tudo sozinho? Sorrir para todo mundo quando por dentro só queria gritar? É aí que o medo se instala, no esgotamento, na sobrecarga, na tentativa de controlar o que só Deus pode conduzir. Mas Ele te convida a fazer algo que o mundo despreza: entregar. Não como quem desiste, mas como quem confia. Entrega não é fraqueza, é rendição a um Deus que sabe mais do que você. Pensa agora em Paulo e Silas na prisão. Eles tinham tudo para se afundar no medo. Machucados, trancados, no escuro, sem garantias, mas mesmo assim, cantaram.
E aquele louvor em meio à dor foi mais poderoso do que qualquer chave. As cadeias se romperam, as portas se abriram, as estruturas tremeram. Sabe o que isso ensina? Quando você escolhe louvar no meio do medo, o céu responde. Você pode estar no seu cárcere hoje, emocional, espiritual, financeiro, familiar. Mas, se escolher adorar, algo vai mudar. E agora, um lembrete final antes de seguirmos adiante. Você não precisa ser herói. Você só precisa dizer sim. Deus vai te capacitar no caminho. Ele vai te fortalecer nas batalhas. Vai transformar os nãos que você ouviu em sim no tempo dele. Vai pegar os cacos da sua história e criar uma obra-prima. Mas tudo começa com um ato. Enfrentar o medo de frente, com os olhos fixos no alto. Não porque você é invencível, mas porque quem te sustenta nunca perde. Tem algo que poucas pessoas têm coragem de admitir em voz alta. O medo pode ser confortável, não no sentido de prazer, mas de familiaridade. Ele te prende num lugar onde você já sabe o que esperar. É o mesmo ciclo, os mesmos pensamentos, a mesma desculpa, não agora, mais pra frente. Quem sabe um dia, e assim o medo se disfarça de rotina. Você se acostuma a andar em círculos, a nunca ir longe demais, a nunca se expor demais, e isso vai anestesiando a alma. Mas Deus não te chamou para uma vida segura. Ele te chamou para uma vida significativa. E viver com significado exige risco, exige fé, exige movimento. Imagina se Abraão tivesse ficado onde estava, na sua terra, com seus confortos, cercado pelo que era previsível, ele jamais teria se tornado pai de uma nação. Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Repara bem, Deus não mostrou primeiro, Ele mandou sair primeiro. Tem bênçãos que só se revelam depois do passo. Tem promessas que só se cumprem do lado de fora da zona de conforto. Tem milagres que só nascem no campo da obediência. E se hoje for o seu momento de sair, sair da mentalidade de derrota. Sair da acomodação emocional, sair da posição de vítima e assumir a identidade de filho do Deus Altíssimo, sair da caverna como Elias, sair do barco como Pedro, sair do esconderijo como Gideão, sair da dúvida como Tomé, sair do luto como Maria Madalena. Sair porque você não foi criado para viver escondido atrás de medos que Deus já venceu por você. Escuta uma coisa, a fé que te trouxe até aqui não é pequena, ela é valente. Você venceu coisas que ninguém viu, chorou orações que ninguém ouviu, passou por batalhas que nem sua família entende, e mesmo assim, você não desistiu. Isso é força, isso é coragem disfarçada de persistência, e o céu reconhece cada passo, cada tentativa, cada recomeço. Vamos falar sobre um personagem que muitas vezes é esquecido. Timóteo, um jovem, tímido, pressionado. Carregava a responsabilidade de liderar, mas talvez se sentisse pequeno demais. E Paulo escreve para ele algo que você precisa guardar com todas as forças. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Olha isso, você não foi criado para viver dominado pelo medo. Você foi moldado por Deus com 3 elementos poderosos. Poder, para enfrentar o que vier. Amor, para permanecer sensível, mesmo em tempos duros. Equilíbrio, para não se perder mesmo quando o mundo enlouquece. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Deus nunca te cobra uma fé perfeita. Ele só quer uma fé real. Não importa se vem embargada pela dor, se vem acompanhada de lágrimas, se vem em forma de um sussurro ao invés de um grito, se for sincera, Ele ouve, Ele responde, Ele age. Talvez nesse exato momento o medo esteja dizendo ao seu coração: você não consegue, você vai falhar, vai se expor e vai se machucar. Mas agora é minha vez de te dizer, com fé e autoridade espiritual,
O seu medo está errado. Você é mais forte do que imagina, mais amado do que percebe, mais capaz do que acredita, porque não é sobre você, é sobre o Deus que habita em você. Vamos agora até uma das cenas mais profundas da Bíblia. Jesus no Getsêmani. Ele sabia o que viria. Sabia da cruz, da dor, do abandono, da injustiça. E ali, no meio da noite, ele ora: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Até Jesus, o Filho de Deus, enfrentou o medo. Mas o que ele fez? Entregou, confiou, prosseguiu. Porque a obediência à vontade do Pai sempre gera frutos eternos. Às vezes, o que mais paralisa a gente não é o medo do fracasso, é o medo do sucesso, o medo de não saber lidar com a bênção, de ser rejeitado quando se posicionar, de perder pessoas quando finalmente decidir crescer. Mas deixa eu te contar uma coisa: o que Deus tem para você não é pequeno, e Ele vai te preparar para cada fase. Você não vai receber nada despreparado. Ele vai forjar em você a estrutura necessária. Vai alargar sua visão, vai amadurecer sua fé, e quando a promessa se cumprir, você vai saber: foi Ele o tempo todo. Antes de encerrar, eu quero que você faça algo agora. Aí onde você estiver, ponha a mão sobre o seu coração. Feche os olhos um instante e diga, mesmo que com voz baixa: Senhor, eu tenho medo, mas eu confio em Ti. Esse é o começo da virada, porque quando o medo encontra fé sincera, ele não resiste. A partir de hoje, você vai enxergar o medo como o que ele realmente é: uma tentativa do inimigo de impedir seu avanço, uma névoa passageira que só parece sólida, uma construção mental que pode ser desconstruída pela palavra e, mais do que tudo, uma oportunidade de colocar em prática a fé que você diz crer. Deus está te chamando para andar em liberdade, não a liberdade do mundo, que é ilusória, mas a verdadeira liberdade de quem descansa na vontade de Deus, mesmo quando tudo parece incerto. Você não é o que o medo diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. Ele diz que você é escolhido, justificado, protegido, curado, ungido, iluminado, chamado para andar sobre as águas. Se você lembrar de apenas uma coisa de tudo o que foi dito aqui, lembre disso: o medo é uma parede, mas a fé é a chave para a vitória, a chave para a superação, a chave para a liberdade, a chave para a vida que Deus desenhou para você. Hoje, Deus está te entregando essa chave. Use-a, mesmo com lágrimas, mesmo com receio. Mas use, porque quando você gira essa chave com fé, as portas do impossível se abrem. Finalizo com uma oração. Pai, eu oro agora por quem está lendo ou ouvindo esta mensagem. Que o medo perca espaço, que a fé floresça mesmo no terreno seco da alma. Que o teu amor lance fora todo pavor, toda mentira, toda paralisia. E que a pessoa que está aqui comigo agora sinta profundamente que está segura em Ti, que o Senhor é refúgio, força, escudo, rocha, que nenhuma tempestade vai durar para sempre, porque Tu és Deus que acalma os ventos com uma palavra só. E que a Tua presença seja o chão firme onde essa pessoa voltará a caminhar. Em nome de Jesus, amém. Pronto, você tem a chave. A porta está à sua frente. Agora vai. Com fé, com coragem, com Deus.